Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos lá. Vou voltar, né, pro 87, 88, que era para mim ter colocado esses dois e coloquei errado, desculpa. Mas vamos voltar para os dois anteriores. Então, estudo 46, 487, 14 de setembro de 1901. O princípio e o fim de nossas ações devem ser o amor de Deus, né, por causa de Deus, né. Depois de ter passado vários dias de privação, hoje, enquanto me preparava para fazer a minha meditação, minha mente se distraiu em outras coisas, e por meio de uma luz eu compreendia que a alma, ao sair do corpo, ela entra em Deus. E como Deus é puríssimo amor, a alma só entra em Deus quando ela é também puríssimo amor, um complexo de amor. Porque Deus, a ninguém vai receber nele, senão em tudo seja semelhante também a ele. E encontrando assim a alma, um complexo, sendo um complexo de amor, puríssimo amor, vai recebê-la e vai participar-lhe todos os seus dotes. Assim estaremos em Deus além do céu, como aqui estamos em nossa própria habitação. Agora, isto me parecia que se poderia fazer também no curso aqui da nossa vida, da terra, para poupar trabalho ao fogo do purgatório, e a nós a pena do sofrimento no purgatório, e assim sermos introduzidos imediatamente sem nenhuma dificuldade em nosso sumo bem em Deus. Então, isso é ótimo. Me parece que o alimento do fogo é a lenha. E para estar seguro que a lenha se converteu também em fogo é quando se adverte que já não produz fumaça. Agora, princípio e fim de todas as nossas obras deve ser o fogo do amor de Deus. A lenha que deve alimentar este fogo são as cruzes, as mortificações. A fumaça que se eleva entre a lenha e o fogo são as paixões, as inclinações que muito frequentemente assolam a nossa alma. Então, o sinal de que tudo em nós se consumiu em fogo é se as nossas paixões estão em seu devido lugar e não sentimos mais inclinações a tudo o que não se refere a Deus. Tem muita informação aqui, né? Parece que com isso passaremos livremente, sem nenhum obstáculo, a habitar em nosso Deus e chegaremos até daqui a gozar o paraíso antecipado. Então, essa é muita informação. A gente tem que ser um complexo de amor. Para poder ser amor, como que a gente é amor? Não é tão simples. O amor, né, para ser amor, princípio e fim de todas as nossas ações, para ser amor, a lenha, né, desse amor deve ser alimentado com sofrimentos, né, com sofrimentos, sacrifícios. Então, a fumaça que se eleva entre a lenha e o fogo são as paixões. Então, os sacrifícios que nós fazemos por causa de Deus é ir trabalhar, né? É abrir mão de nós mesmos, né? E fazer pelo bem do próximo, pelo bem de Deus, pelo bem que Deus quer que você seja instrumento de amor ao próximo, né? Então, Ele quer te usar para amar o seu marido, para amar seu filho, para amar sua mãe, para amar seus parentes, para amar quem for. Então você vai fazer o sacrifício de ser totalmente amor em tudo que você fizer. E esse amor que você sempre exige sacrifícios, exige cruzes, paciência de esperar aquela pessoa, de suportar aquela pessoa, de aceitar aquela pessoa com os defeitos dela. Então são várias coisas assim que nos mostram como ser amor. E aí, por causa de Deus, é que nós estamos sendo amor para aquela pessoa, estamos perdoando aquela pessoa, estamos amando aquela pessoa, servindo aquela pessoa, fazendo bem àquela pessoa. Por causa de Deus eu estou indo para a igreja, por causa de Deus eu estou indo rezar, por causa de Deus eu estou indo visitar uma pessoa, por causa de Deus eu estou indo na reunião da pastoral, por causa de Deus eu estou trabalhando no batismo lá, no casamento, servindo as noivas e a noiva e o noivo do casamento, né? E todos os padrinhos e madrinhas e o padre que está celebrando o casamento. Então, por causa de Deus, eu estou ali sem nenhum apego a paixões. Por que seria paixões? Paixões é eu querer mostrar alguma coisa minha. Ah, eu vou lá servir no casamento e eu quero mostrar que eu sou a melhor pessoa para servir no casamento, que eu sou a chefe, que eu mando em tudo. Então, tem que ser desse jeito, até o padre tem que me obedecer. Então, aí são as paixões que atrapalham ali, né, que são a fumaça da lenha, que não pode existir. E se a gente não tem essa fumaça, a gente vai direto
sai direto né, sai logo do purgatório, nem precisa ir para o purgatório, porque a gente já se transformou em puro amor de Deus. O que é o puro amor de Deus? Fazer sem se apegar, fazer por livre, só por causa de Deus e não se apegar àquilo, né? Não se apegar, eu fiz aqui, eu arrumei a igreja, então eu vou voltar amanhã para ver se a igreja está limpa, continua limpa. Eu arrumei aqui o som e eu vou voltar aqui para ver se o som tá arrumado de novo. Então, isso é uma coisa assim, você não fez por amor, você fez e está cobrando que as pessoas também respeitem, né? E para mostrar que você fez, então você está se apegando àquele serviço que você fez. Você não quer que ninguém mais use, né? Você limpou a casa, você não quer que ninguém pise no chão que você, que você limpou. Você vai limpar a casa amanhã de novo, e depois da manhã de novo, e depois da manhã de novo, e vai esfregar de novo. Entendeu? Não tem que ficar assim, limpou a casa, agora ninguém pode pisar. Isso, né, tá demonstrando um apego à casa, né, ao serviço que você fez, que você não quer fazer de novo. Então, mostra aí que você não está sendo amor de verdade. É um exemplo, né? No outro trecho é o 488, 15 de setembro de 1901. Fugindo da cruz, permanece no escuro. Esta manhã, o meu adorável Jesus veio glorioso, com as chagas resplandecentes mais que o sol, e com uma cruz na mão. Enquanto estava nisto, via também uma roda da qual saíam 4 ângulos. Parecia que num ângulo escapava a luz e ficava às escuras. Nessa escuridão ficavam as pessoas como abandonadas por Deus, e sucediam guerras sangrentas contra a igreja e contra a gente mesma. Parecia que as coisas ditas antes por Jesus bendito aproximam-se a passos rápidos. Agora o Senhor, vendo tudo isso, moveu a compaixão, aproximou-se da parte escura e lançou sobre a cruz que tinha na mão, dizendo com voz sonora: Glória à cruz. E parecia que aquela cruz chamava de novo a luz, e os povos, sacudindo-se, imploravam ajuda e socorro. E Jesus repetiu: Todo triunfo e glória serão da cruz. De outra maneira, os remédios piorarão os mesmos males. Portanto, é a cruz, a cruz. Quem pode dizer como eu fiquei aflita e pensativa no que poderia acontecer? Então, ela viu, né, uma roda da qual saíam 4 ângulos e que parecia que no ângulo escapava a luz e ficava às escuras. Nessa escuridão ficavam as pessoas como abandonadas por Deus, e assim sucediam as guerras sangrentas contra a igreja e contra o povo. Então a Luísa viu tudo isso. Aí ela ficou preocupada com isso e Jesus falou: só a cruz mesmo, que vai resolver as coisas, né? E a cruz é o que iria chamar de volta à luz, né? O povo, né? E estava implorando por ajuda e socorro. Então era passar pelo sofrimento, é passar pelas guerras, é passar por todas as coisas que estão sendo provocadas pelo caos, né? Pela pobreza, pela miséria, pela guerra, pela violência, pela apreensão, é passar por todo esse processo que vai nos trazer de volta à luz. Então, todo triunfo será para a cruz. Então, nós estamos nesse tempo vendo, né, muitas coisas acontecerem, muitas informações, né, e principalmente a Europa está fazendo muita coisa estranha, né, permitindo que o povo islã tome conta da Europa, estão abrindo as fronteiras e deixando o povo, né, islã, né, o islamismo entrar na Europa e, e assim expulsando, eles estão querendo expulsar de todas as formas o cristianismo da Europa e colocar o islamismo no lugar. Então é o que a gente está vendo acontecer e isso tá, né, vai trazer muita cruz, muito sofrimento. Mas Jesus falou que é esse sofrimento que vai trazer de volta a luz. Então a gente está vendo uma escuridão que está né, aparecendo para nós, e essa escuridão pode nos trazer muita guerra, muito sofrimento, mas é necessário passar por isso, e somente através desse sofrimento é que vai trazer de volta a luz. Então a gente tem que acreditar nisso plenamente, né? Então todo triunfo e glória serão da cruz, que é o sofrimento fruto de toda essa escolha que o homem está fazendo. Então a Luísa ficou aflita e pensativa, mas a gente tem que confiar em Deus. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Confiar no poder da cruz. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 14 de setembro de 1901. O princípio e o fim de nossas ações devem ser o amor de Deus. Depois de ter passado vários dias de privação, hoje, enquanto me preparava para fazer a meditação, minha mente se distraiu em outra coisa, e por meio de uma luz compreendia que a alma, ao sair do corpo, entra em Deus.
E como Deus é puríssimo amor, a alma só entra em Deus quando é um complexo de amor. Porque que a alma, porque Deus a nenhum recebe em si, senão em tudo semelhante a ele. E encontrando-a complexo de amor, recebe-a e participa-lhe todos os seus dotes. Assim estaremos em Deus além do céu, como aqui estamos em nossa própria habitação. Nossa, que interessante, né? Quanta coisa ela falou aqui. Então, a alma, quando a gente sai do corpo, quando acontece a morte, né? Da morte, que a alma, acontece a separação, a alma sai do corpo. Nesse momento, a alma vai para Deus, vai habitar em Deus. Como ela está habitando hoje no nosso corpo, a nossa alma está no nosso corpo. Quando ela sai, ela tem que ir para algum lugar, e esse lugar é Deus. Só que Deus, ele é puríssimo amor. E ele não recebe em si nada que não for puríssimo amor. Então, se a gente não for puríssimo amor, não vamos entrar direto, quando sairmos do corpo, a gente não vai entrar diretamente em Deus. Vai ter que passar pelo fogo do purgatório. Né? Então, achei muito interessante. Assim como a nossa alma hoje está habitando o nosso corpo, quando sai dessa habitação, ela vai ser atraída, foi assim que Deus criou, né? Vai para outra habitação. Se ela for, só que essa habitação, o nosso destino, a gente foi criado para ir para Deus. Só que ele é puríssimo amor. Se a gente não for esse complexo de amor, puríssimo amor, não entra nele. E aí, como que faz? Tem que ser purificado antes de entrar em Deus. Aí acontece essa purificação. Quando essa purificação não acontece em vida, ela acontece após a morte, no purgatório. Né? E aí ela vai falar agora que vai explicar como que a gente pode ser já puríssimo amor, a nossa alma já ser puríssimo amor, totalmente semelhante a Deus e entrar nele facilmente, só sai do nosso corpo e vai para Deus diretamente, sem nenhum impedimento, sem ter que ser purificado no purgatório. Jesus está nos ensinando como acontece isso em vida, como já ser puríssimo amor em vida. Como ser puríssimo amor em vida, enquanto a nossa alma já ser esse complexo de amor, esse puríssimo amor, habitando o nosso corpo. E aí, quando Deus nos chamar para sair deste corpo que a nossa alma está habitando agora, já vai para o corpo, como se fosse assim, para o corpo dele, né? Para ele, não é para o corpo dele, mas para ele, né? Mas para isso já tem que acontecer essa purificação em vida, antes de acontecer essa separação da alma e do corpo. E aí, como que faz isso, né? Aí é o que ele vai explicar no parágrafo 2. Agora, isto me parecia que se poderia fazer também no curso de nossa vida, para poupar trabalho ao fogo do purgatório, e a nós a pena, e assim ser introduzidos imediatamente, sem nenhuma dificuldade, em nosso sumo bem Deus. Essa essa separação de Deus, isso é um sofrimento muito grande para a nossa alma. Sair do corpo e não ir diretamente para Deus. Sentir a privação de Deus. Não poder ir para Ele. Porque a gente é um sofrimento muito grande. Por isso que ela falou aqui, é poupar trabalho ao fogo do purgatório e essa pena do purgatório, que é você querer ir para Deus e não poder. E ter que ser purificado. A alma que está no purgatório, ela quer Deus. Então é um sofrimento muito grande, sofrer essa privação. Mas isso pode acontecer em vida. Essa purificação em vida. E poupar a pena do purgatório. Então me parecia que o alimento do fogo é a lenha. O alimento do fogo é a lenha. E para estar seguro que a lenha se converteu em fogo, é quando se adverte que já não produz fumaça.
Agora, princípio e fim de todas as nossas ações deve ser o fogo do amor de Deus. A lenha que deve alimentar este fogo são as cruzes, as mortificações. A fumaça que se eleva entre a lenha e o fogo são as paixões, as inclinações, que muito frequentemente assolam a cabeça. Então, o sinal de que tudo em nós se consumiu em fogo é se nossas paixões estão em seu lugar e não sentimos mais inclinações a tudo que não se refere a Deus. Parece que com isto passaremos livremente, sem nenhum obstáculo, a habitar em nosso Deus e chegaremos até daqui a gozar o paraíso antecipado. Então, Jesus explicou, né? A alma sai do corpo para habitar em Deus. Só que para habitar nele tem que ser puríssimo amor. Ele é puríssimo amor. Como que a nossa alma pode ser puríssimo amor? Só queimando nesse fogo do amor de Deus. Uma coisa, quando é colocada no fogo, ela se transforma em fogo. Quando é uma coisa que como é que fala? Eu não sei o nome do material. Tem materiais que você joga no fogo e ele não pega fogo. Não pega de jeito nenhum. Por exemplo, lenha verde. Lenha verde, ela fica lá queimando, mas ela solta tanta fumaça, mas tanta fumaça, e produz mais fumaça que fogo. Então, ela não se transforma em fogo, a lenha verde. Agora, uma lenha seca, bem seca, se você joga no fogo, quando você vê, ficou tudo ali virou fogo. Tudo vira fogo. Ela se transforma em fogo, produz muito fogo. Então, essa lenha então, como que a alma se transforma em fogo, em amor, né? Queimando nesse fogo. Mas a lenha desse fogo são as mortificações. E essa lenha, para ser seca, né, e pegar fogo e não produzir fumaça, as nossas paixões têm que estar em seu devido lugar, porque senão você é uma lenha verde. Tá ali queimando, mas tá cheio de fumaça, cheio de paixões. Então, tudo que a paixão faz a gente fazer as coisas, mas não ter essa pureza de amor, fazer só por amor a Deus. As paixões faz a gente fazer as coisas até falando que é para Deus, e aparentemente são coisas boas, mas ali no fundo tem uma intenção dupla. Tem ali uma paixão, tem ali um apego, tem ali um interesse pessoal, tem o interesse de se agradar, de agradar as pessoas, mas não por Deus. Não é puro. Tá cheio de paixões, por exemplo, você está servindo na igreja. Aí, se for por puro amor a Deus, você vai servir só por amor a Deus, sem nenhum interesse de reconhecimento das pessoas, de agradecimento, de elogios, de nada. Então, você vai, se tiver, aí a lenha é o sofrimento, né? Porque isso envolve sofrimento e sacrifício. Servir o outro por Deus, porque Deus quer servir o outro, vai envolver sacrifício. Você vai sacrificar seu tempo, você vai sacrificar seu corpo, você vai sentir dores, você vai sentir. Você vai se doar, né? Doar seu tempo, doar sua vida para servir, por exemplo, numa pastoral, de qualquer coisa na igreja. Se for por puro amor a Deus, aí essa lenha tá seca ali, pegando fogo, se transformando em fogo, é só por Deus. Então você não espera elogio de ninguém. Se alguém elogia, você sabe que você não é um nada, e aí você fala glória a Deus, você sabe, tem consciência que é Deus que está em você fazendo. Então você fica nulo, né? Não pega para si a glória de Deus, né? Mas se tem paixões, pode ter muitas paixões envolvidas nesse servir a Deus. Pode ter vaidade, né? Quer, quer servir, mas assim, tem que ser. Você vai, mas é porque você gosta daquele estar à frente, você gosta de estar ali como coordenador, de estar. É uma coisa que você tem um apego, porque você se sente bem. Por exemplo, você está servindo lá, mas numa pastoral, por exemplo, do batismo. E aí você já pensa, o que eu posso fazer para poder ser a coordenadora geral do vicariato todinho da arquidiocese. Então, eu vou fazer porque eu quero, eu gosto de estar à frente, eu gosto de estar ali liderando, eu tenho um dom de liderança, então eu quero ser ali a líder, então eu vou buscar. É porque você gosta.
Não é por puro amor a Deus. Tanto que aí prova, quando a pessoa age por interesse, que quando ela não consegue o que ela pretende, ela se fica frustrada e sai. E não continua, não persevera, porque ela busca, por exemplo, ela está servindo e ela busca chegar lá nas alturas, lá de busca chegar num cargo bem superior, né? Coordenação geral, assim, de várias pastorais, de várias paróquias. Aí, se isso não acontece, por exemplo, na hora do padre escolher, a pessoa escolhe outro. E aí ela fica super chateada e sai. A mulher mesmo contou esses dias que um ajudante dela, o vice-coordenador dela, ele não participou muito. Ela falou assim, ele não participou muito, não me ajudava muito, não participava muito. Era, tipo, ele era vice, mas não participava, não ajudava. E aí, quando foi para. E ela queria sair, né? Chegou o tempo dela sair. Aí, quando foi para indicar um coordenador, o padre falou: indica outra pessoa. Não indica ele, indica outra pessoa. E aí, ela indicou outra pessoa. E esse que não foi indicado ficou super chateado, saiu da pastoral e ainda pegou e saiu falando dela, falando um monte de coisa. Saiu e levou um monte de gente com ele, da pastoral. Saiu e pegou e se revoltou, né? Se rebelou ali e ainda foi chamando outras pessoas para sair junto com ele. Então ele saiu, ainda levou várias pessoas, fez várias pessoas sair, influenciou várias pessoas a também sair. Porque ele estava ali também com a intenção de ser o coordenador, de ter um reconhecimento do trabalho. Tinha um monte de coisas envolvidas além de só servir a Deus. Não era puro. Aí o bispo estava explicando o que é ser. Ele falou assim: você sabe o que é pureza? É você fazer sem nenhuma outra intenção. Você está fazendo só com a intenção de agradar a Deus. E não tem mais nada. Não tem uma segunda intenção ali escondida no seu coração. Não tem mais nada no seu coração. É só por amor a Deus. Só por amor a Deus. Acabou. Não tem mais nada no seu coração. Está ali só por amor a Deus. Porque é a vontade de Deus. Porque Deus quer que você ame a Ele, servindo o outro, servindo o próximo, ajudando o padre, ajudando a coordenadora. E se for para você ser a coordenadora, amém. Se não for, amém. Eu vou continuar servindo e sofrendo. E aí vem a prova do amor, né? Quando você continua, persevera nessa intenção só por amor a Deus e tá vindo um monte de sofrimento. E você tá sofrendo, mas você tá queimando, queimando, queimando de amor. Quanto mais lenha, quanto mais sofrimento, mais o fogo aumenta. Isso é uma coisa assim clara, porque quanto mais você se doa para alguém, é porque mais você ama essa pessoa. Quanto mais você se doa, é sinal de que você ama. Falar que ama, mas a maior prova do amor é que Jesus até falou. A maior prova é aquele que dá a vida pelo outro, né? Que é ele mesmo, que deu a vida por nós. Então, a maior prova do amor de Deus, quando a gente olha para a cruz, você não tem dúvida de que Jesus nos ama infinitamente. Porque ele sofreu muito por nós, para nos salvar. Ele sofreu muito, então isso dá uma prova clara, claríssima, sem dúvida, assim. Ele ama muito. Então, esse sofrimento é a lenha, né? Então, a gente vive assim. Se a gente vive assim, livremente, passaremos livremente, sem nenhum obstáculo, a habitar em nosso Deus. Porque a gente vive só por amor a Ele, faz tudo por amor a Ele, para agradar somente a Ele. Com essa pureza, sem ter nenhuma outra intenção. Não é para agradar a si mesmo, não tem nada de paixão, não tem nada de querer ser reconhecido, de querer glória, de querer aplausos, de querer agradecimento, de que as pessoas vejam que você está fazendo. É só por Deus. E no volume 4, 88, Fugindo da Cruz permanece no escuro. 15 de setembro de 1901. Esta manhã, meu adorável Jesus veio glorioso, com as chagas resplandecentes mais que o sol e com uma cruz na mão. Enquanto estava nisto, via também uma roda da qual saíam 4 ângulos.
parecia que num ângulo escapava a luz e ficava às escuras. Então, assim, eu tô lembrando ainda do outro trecho. A paixão é uma coisa, assim, que dá pra gente perceber que tem essa paixão. Ai, Jesus, como se fosse assim, a cruz, os sacrifícios vêm para poder. Quando vem um sacrifício, fica muito claro se você está agindo somente por amor a Deus ou por uma paixão. Quando vem essa lenha, né, do sofrimento, prova, é fica muito claro se existe paixão ou se é a lenha seca, se é só por amor a Deus. Quando vem o sofrimento, por exemplo, você está servindo a Deus, você está servindo a Deus, né? Por exemplo, tô lá na pastoral da catequese, lá, onde eu sirvo. E, e aí acontece uma humilhação, vamos pensar assim, uma humilhação. Alguma coisa que eu faço alguma coisa e ninguém vê, ninguém reconhece e fala que foi a outra pessoa que fez. E aí aquilo ali, se não tem paixão, por exemplo, você faz hoje a gente está preparando o último dia da formação da semana catequética, aí tem que arrumar a sala para fazer uma oficina. Aí pensa que eu chego lá e faço, eu e a outra coordenadora, chega e faz tudo, arruma a mesa, arruma a sala e tudo mais. Eu e a coordenadora da catequese. Aí pensa que mais ela ficou lá conversando com alguém e eu fiquei arrumei tudo. E aí as pessoas chegam e falam, nossa, que sala maravilhosa, a coordenadora arrumou tão linda essa sala, tá incrível. E aí, se tem alguma paixão, eu vou ficar super chateada. Eu vou ficar super chateada porque não foi ela que arrumou, foi eu. E eu que tenho aquela paixão de querer que as pessoas reconheçam que foi eu. Então eu fico perturbada, eu ia ficar aflita, perturbada, porque ia falar, não foi ela, foi eu que arrumei tudo e não sei o quê. Então ficou lindo. Então o que eu tô querendo? Elogio, eu tô querendo reconhecimento, eu tenho uma paixão de querer que as pessoas vejam que eu fiz e agradeçam a mim, reconheçam que foi eu. Mas se não tem paixão, é um exemplo que eu tô dando aqui, né, um exemplo hipotético. Se não tem paixão, não importa o que não foi eu, foi Deus, você desaparece. Foi Deus que fez tudo. Então você fica em paz e não fala nada. E deixa ela receber os elogios e não fala nada. E fica em paz, imperturbável. Aquilo não te atinge. Porque você sabe que você é um nada, que se fez alguma coisa, foi Deus que fez. E você fez só por amor a Ele, você não fez com outra intenção. Porque se eu faço com uma intenção com essa intenção cheia de fumaça aí, essa lenha fumaça, é, eu tô fazendo para ter o elogio, eu tô fazendo para ter o reconhecimento, e não por amor a Deus. Se foi só por amor a Deus, se alguém não vê, se não falar, se não elogiar, não vou, aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma. Porque eu não fiz para ter o elogio, eu fiz para Deus. Eu fiz por amor a Deus. Então é muito importante a gente entender isso para saber identificar se tem essa paixão, se tem essa fumaça. Se eu estou fazendo só por amor a Deus. A cruz vem para poder a cruz vem e te mostra isso claramente. O sacrifício. Outra coisa, assim, se tá sendo muito difícil, mas você persevera, aquilo ali significa que é o amor a Deus que está te movendo e não suas paixões. Não você. É um amor divino, porque o humano, a natureza humana, ela foge do sofrimento. Se tem sofrimento, você quer parar, não quer mais. Porque tá difícil, tem muito sacrifício, eu não quero. Eu quero gozo e felicidade e descanso. O nosso corpo quer isso, nossa natureza humana pede isso. Se você vai você tá fazendo por amor a Deus e tá difícil, e é sacrifício, e você persevera, é porque o amor é divino. O fogo, você tá ali consumida nesse fogo do amor divino. A sua natureza humana está sendo, tá em contato com o divino e está se divinizando, que é o que fala, né, no catecismo, o padre Paulo falou naquele curso que ele fez lá esqueci o nome do curso, gente.
Mas ele fala sobre o ferro e fogo, ele fez o curso, né? Ferro e fogo, que o ferro em contato com o fogo se transforma em fogo, que a natureza humana em contato com a natureza divina se diviniza. Então, se você está realmente, você está sendo essa lenha seca em contato, a lenha é o sofrimento, né? Não é a pessoa. Mas se a gente está realmente nesse fogo, você está se transformando em fogo. Se não tem essa fumaça, a sua natureza está se divinizando. E aí o sinal de que a natureza humana está se divinizando, está sendo queimada nesse fogo, é você ser fogo. É você ser fogo. E mesmo com sacrifício, com sofrimento, você está ali firme. E não paralisa, não fica paralisada por causa do sofrimento. Isso é sinal, paralisar por causa do sofrimento, não querer fazer algo, porque isso vai te exigir um sacrifício, é sinal claro do comportamento humano. Mas fazer, mesmo sofrendo, é divino. É divino. Aí no outro trecho, então, volume 4, 88, 15 de setembro de 1901. Fugindo da cruz, permanece no escuro. Esta manhã, meu adorável Jesus veio glorioso, com as chagas resplandecentes mais que o sol, e com uma cruz na mão. Enquanto eu estava nisto, via também uma roda da qual saíam 4 ângulos. Parecia que num ângulo escapava a luz e ficava às escuras. Nesta escuridão ficavam as pessoas como abandonadas por Deus e sucediam guerras sangrentas contra a igreja e contra a gente mesma. Parecia que as coisas ditas antes por Jesus bendito aproximam-se a passos rápidos. Agora, nosso Senhor, vendo tudo isto, moveu a compaixão, aproximou-se da parte escura e lançou sobre a cruz que tinha na mão, dizendo com voz sonora: Glória à cruz. E parecia que aquela cruz chamava de novo a luz. E os povos, sacudindo-se, imploravam ajuda e socorro. E Jesus repetiu: Todo triunfo e glória serão da cruz, de outra maneira os remédios piorarão os mesmos males. Portanto, a cruz, a cruz. Quem pode dizer como fiquei aflita e pensativa no que poderá acontecer? A cruz, para quem está nesse escuro, que o próprio homem fica no escuro porque quer, né? Porque ele se afasta de Deus. Se afastar de Deus é só morte, trevas, terrível. E o que faz o homem cair em si de novo e voltar para Deus é a cruz. Na hora do sofrimento, a pessoa, ela, ela lembra de Deus. Meu marido estava vendo um vídeo, meu esposo e meu filho estavam vendo no Discovery, um canal lá, de tempestades. Pessoas que filmam tempestades, que filmaram momentos que estavam uma tempestade e tudo. Aí eu só estava ouvindo de longe, estava fazendo as coisas e ouvindo o cara rezando, desesperado. Ele estava no meio do olho do furacão, sei lá o que era, furacão, chuva de granizo, vento muito forte. Ele rezava em desespero, ele rezava e chamava Jesus, Jesus, Jesus. Na hora do desespero, a pessoa lembra de Deus. Pode ser alguém que falava que é ateu, que fica aquelas conversinhas. Eu sou ateu, e não sei o quê, eu não acredito em Deus, e não sei o que lá. Esses dias eu vi um cara falando, ele falando, eu sou ateu, eu sou gnóstico, então não sabe nem o que é, porque não é uma coisa nem outra. Enfim, mas na hora da cruz, a gente tem ali um instinto, parece que aciona, né, um modo assim, parece que aciona um instinto assim na gente, na pessoa assim, na nossa alma, muito da original ali, da origem, sabe? Da origem. A pessoa volta lá na origem, nas suas origens, na origem que é Deus, porque todos nós fomos criados por Deus, todos nós, todos, todos, todos. Todos saímos de Deus, todas essas pessoas. Independente se ela está falando esse monte de asneira que não acredita em Deus, que é agnóstica, é isso, que é aquilo, mas ela foi criada por Deus. E ali, parece que no momento do sofrimento, de ver a morte assim, parece que aquilo que está ali, aquela luz que está ali coberta com tantas trevas na mente da pessoa, ela se acende ali, ó. Sabe, é como se fosse assim, tem uma luz ali em todo mundo, todos, porque nós todos somos criados por Deus. Só que essa consciência, ela fica tão cheia de tantas outras coisas, a pessoa coloca tantas outras coisas na mente, tantos
tantas informações, tantos conhecimentos, tanta treva, que aquela luz fica ali encoberta, mas na hora da dor, aquilo ali acende e você fala: Deus, Senhor, Jesus. Gente, o homem gritava tanto, ele rezava num desespero tão grande, que ele via assim que não tinha outro jeito, que era só Deus que podia fazer alguma coisa. Então a cruz, glória à cruz. Glória à cruz, que é isso que ele falou. Ela falou, parecia que aquela cruz chamava de novo a luz. E os povos, sacudindo-se, imploravam ajuda e socorro. Que é o que eu vi o homem implorando ajuda e socorro para Deus, porque ele ia morrer. Não tinha outro jeito. Aí ele implorava ajuda e socorro para Deus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, é para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O princípio e o fim de nossas ações devem ser o amor de Deus. Depois de ter passado vários dias de privação, hoje, enquanto me preparava para fazer a meditação, minha mente se distraiu em outra coisa e, por meio de uma luz, compreendia que a alma, ao sair do corpo, entra em Deus. E como Deus é puríssimo amor, a alma só entra em Deus quando é um complexo de amor. Porque Deus a nenhum recebe em si, senão em tudo semelhante a Ele. E, encontrando o complexo de amor, recebe e participa de todas os seus dotes. Assim estaremos em Deus, além do céu, como aqui estamos em nossa própria habitação. Agora, isto me parecia que se poderia fazer também no curso de nossa vida para poupar trabalho ao fogo do purgatório, e a nós a pena, e assim ser introduzidos imediatamente, sem nenhuma dificuldade, em nosso sumo bem, Deus. Então me parecia que o alimento do fogo é além, e para estar seguro que além se converteu em fogo, é quando se adverte que já não produz fumaça. Agora, o princípio e o fim de todas as nossas ações deve ser o fogo do amor de Deus. A lenha que deve alimentar esse fogo são as cruzes, as mortificações. A fumaça que se eleva entre a lenha e o fogo são as paixões, as inclinações que muito frequentemente assolam a cabeça. Então, o sinal de que tudo em nós se consumiu em fogo é se nossas paixões estão em seu lugar e não sentimos mais inclinações a tudo que não se refere a Deus. Parece que com isto passaremos livremente, sem nenhum obstáculo, a habitar em nosso Deus e chegaremos até daqui a gozar o paraíso antecipado. Então é muito importante, né, esse trecho, né, e ajudou bastante a meditação, que eu fiquei um pouco confusa com ele, né, não sabia entender direito isso. Realmente não é tão simples assim, né? Às vezes a gente não sabe como explicar isso, né, e se entrar em Deus, esse mistério todo, né, que o homem tem que ser um complexo de amor também, né? Mas aí a meditação ajudou bastante a entender. E então, o interessante é que a Luísa compreendeu que para ir direto para o céu, a alma tem que ser transformada na mesma, né? Porque ela vai viver dentro de Deus. Dentro de Deus não vai ter algo diferente do que Deus é, né? Vai ser um complexo de Deus, né? Então, a pessoa para entrar no céu tem que ser por amor, né? Então, não pode ter outra coisa. E a gente até mesmo tem meditar nas semanas, né? Jesus falou sobre essa realidade que a pessoa, muitas almas ficam com vazio do amor, porque justamente nas realidades de sofrimentos, o que ela estiver vivendo, muitas das vezes elas não dão honra, glorificam a Deus, né? Naquilo, né? Não fazem por amor a Deus, não aceitam também as coisas por amor a Deus, nada disso, né? Não vê sentido em Deus e por isso ficam tantos vazios da glória, né? E é justamente esses vazios tem que vai pro purgatório por causa desses vazios. A gente vê toda essa realidade, né? Aí Jesus pediu, né? Em todas as suas ações, alegria, sofrimentos, o que for, não deixe nenhum espaço vago sem me dar glória, né? Sem fazer por mim e por amor a mim, né? Ele pediu isso, né? Falou que essa é a reparação que ele deseja. E é que a gente vê uma continuidade, né? Um entendimento maior, né? Do que dessa realidade. E é bonito é essa reflexão dela, né? Saber que isso já se faz na Terra, né? Não é uma coisa que, se você não for amor aqui, não vai ser lá depois, né? Que às vezes a pessoa tem acha que é lá isso que é produzido, sim, mas é como se fosse porque aqui não fez, né? Como se fosse um atraso, né?
em que você tem que compensar o que você não amou, o que você não viveu, o que você não entendeu, o que você não valorizou, o que você não agradeceu e não adorou a Deus. Fica sendo como você correr atrás do prejuízo, né? Tipo assim, no purgatório. Mas é na Terra que se desenvolve essa vida de amor, em que a alma é transformada no amor. Nós estamos aqui para sermos isso, para vivermos essa realidade aqui na Terra. Que às vezes a pessoa acha a realidade aqui na Terra, a vida na Terra é trabalhar, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, conquistar isso, conquistar aquilo. Acho que a finalidade é essa, né? Mas todas essas coisas que a gente vive aqui da nossa condição terrena precisa ser por amor a Deus. Precisa ser, né, em tudo que a gente ser transformado nisso, e se converter em amor, né? Então é muito importante isso. Então, aí ela fala que no curso da nossa vida já pouparia o trabalho que é dado ao fogo do purgatório imediatamente e sem dificuldade, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, que para ir para o céu é muito difícil, porque ela espera que as atitudes que levam ao céu são só coisas grandes, igual a gente está meditando na live. Que atitudes que levam ao céu é só ser igual um Santo Antônio, um São Padre Pio. Tem que ter chagas, tem que ter sinais de santidade, tem que fazer coisas estrondosas. E não valoriza a realidade que Deus colocou. A realidade, o posto que Deus nos colocou, é ali que é o amor. É você aceitar o que Deus te deu, é você aceitar o lugar que Deus te colocou. É você viver ali na sua rotina mesmo e fazer por amor a Deus, né? Tudo por amor a Deus, né? Então é amar a realidade que a vontade divina já dispôs mesmo, né? Então as pessoas acham que é grandes sacrifícios assim, e esses sacrifícios elas não valorizam, não vê como bem, não dão devido valor, então perde, fica muitos vazios, né? Espaços vazios da glória que não é dada para Deus, como ele tinha falado no trecho passado, né? Então é bem interessante ela falando, né, que se as pessoas entendem isso aqui na Terra, na vida na Terra, ia poupar o trabalho, o fogo do purgatório e a pena, né? E assim ser introduzido imediatamente sem dificuldade ao céu, porque como que vai ser condenado alguém que foi puramente Deus, né? Nela, né? Como, né? Se ela amor, né? E o amor é o próprio Deus nela, como que ele vai se colocar no purgatório, né? Não sei, se você se torna um outro Cristo, como que ele vai para o purgatório, né? Como, né? Então, se você está exatamente onde Deus quer que você está e com a intenção pura, como que a intenção pura, né, de fazer a vontade de Deus, de fazer tudo pela glória de Deus, vai ser penalizada com o purgatório, sem que o purgatório é justamente quando a pessoa não é a imagem e semelhança dele, é quando ela não ama, né? Então não tem como, né? E, e aí o que que faz esse amor, então? É cruz, né? Tem que ter o sacrifício, tem que ter a cruz, tem que ter. Então tudo na nossa vida é a lenha, né? A gente está falando na live das contrariedades, é lenha, né? Para que realmente você ame com as dificuldades que você tem da sua miséria, com as dificuldades que você tem da sua realidade, com as dificuldades que você tem do seu corpo, com as dificuldades que você tem do mundo que você vive, com as dificuldades que você tem na sua família, com as dificuldades da diversidade que você encontrar. Mas isso é oportunidade, é a lenha do sacrifício, né? Que vai ser para acender o fogo. Então nós precisamos de ter essas realidades para amar. Precisamos da cruz, né? Sem ela não podemos. Então é muito importante isso, né? O que alimenta o fogo desse amor divino é a lenha, né? Então, então é o sacrifício mesmo que é colocado ali, né? Então é muito importante isso, né? A lenha que deve alimentar esse fogo são as cruzes, as mortificações. Então é o sacrifício que você vai fazer ali. Às vezes o seu corpo está dizendo não, mas você tem que fazer por amor a Deus, não. Eu vou, né, fazer, eu dar o meu melhor aqui nessa alimentação. O corpo tá açúcar, doce, toda coisa, né? Mas por amor a Deus, né? Pela ordem ali, né? Você vai ir contra, né? A sua carne, né? Não é só isso, né? É tantas realidades, tô dando exemplo, né? Porque eu acho que é algo que tá muito na nossa mente agora, na nossa realidade, né? Mas é o que você faz. Às vezes você tá cansado, mas tem que levantar, né? Se o bebê tá chorando lá, você tá com sono, né? Mas aquilo, né? O cansaço, tudo isso aumenta o sacrifício, né? Então, tudo que você morre para si mesmo para dar vida para o próximo, né? Para fazer um sacrifício ali de amor pelo próximo. E isso tudo é contado, né? Isso tudo é a lenha para que o amor realmente. Essa vida de amor a Deus se desenvolve assim. Você tem que esforçar por aquilo, tem que ter sacrifício. E você não vê problema nisso, né? Não vê. Não querer que as coisas sejam perfeitas aos seus olhos, né? E
Você entender que é assim mesmo, é com a contrariedade mesmo, é com as dificuldades mesmo, é por amor mesmo, né? E tudo, né? Qualquer situação da nossa vida que a gente passar, né? E reparação, né? Então sempre vê o amor de Deus na circunstância. Que é Deus te amando, te mandando aquela diversidade, não ficar vendo mal. Então a fumaça pode ser também a interpretação errada das coisas, né? A confusão que quando a gente olha para si próprio, né? Olhar para si mesmo é que atrapalha tudo, que é o que a gente tá falando também na live, né? E aqui tá falando, ó. Vou pegar aqui. Então a fumaça são as paixões, as inclinações, que muito frequentemente assola a cabeça. Então é quando também você não quer as coisas do seu jeito, você não aceita as circunstâncias que Deus dispôs. Então, se tiver uma contrariedade, você já fica com raiva, você já fica, que saco, eu não consigo fazer nada. Toda vez que eu quero fazer uma coisa, tem um problema. Sei lá, a pessoa vai fazer um trabalho na igreja e surge contrariedades, né? Tá lidando com outras pessoas, tá lidando com situações ali, e as coisas não saem do jeito que foi combinado, né? Aí a pessoa fica com raiva, né? A pessoa fica chateada, poxa, né? Fizeram homenagem lá e nem me chamaram depois, né? E a pessoa fica com aquelas paixões, né? Ela quer ser vista, quer ser considerada. Ela fica chateada quando as coisas não saem do jeito que ela gostaria. Ela fica pondo muito eu dela, né? Então, isso tudo são as paixões que contaminam tudo. Aí Deus não pode tomar como algo dele, né? Porque a intenção ali tá manchada, né? Com interesses próprios, né? Com amor próprio. Então, tem da criatura ali, né? Ela não tá totalmente vazia, porque se ela tivesse vazia, e se eu fosse amor de Deus, do jeito que aconteceu, ela ia aceitar, ela não ia fazer avaliação de nada. Vai falar, amém, né? Não me esqueceram de que eu também ajudei, não falaram meu nome, ela nem ia ficar sofrendo por causa disso. Isso não é uma coisa que fica ali assolando a cabeça dela. Nossa, poxa vida, me dediquei tanto e na hora de falar os nomes, esqueceu meu nome. Sacanagem, né? A pessoa não ia ficar assim, sabe, sofrendo por causa disso, porque ela só fez por amor a Deus, ela não pode ser vista pelos homens, né? Então, se falou, beleza, se não falou também, sabe? Ela aceita as coisas do jeito que a divina vontade expôs, né? Então, ela não tem ali as paixões dela brigando, né? Querendo do jeito dela, que as coisas aconteçam do jeito dela, né? Assolando a cabeça dela, né? Isso é quando a pessoa é vazia, né? Ela aceita a divina vontade como dispôs, né? As circunstâncias, né? Aceita a cruz, que é importante, porque sabe que além do sacrifício, porque aí quando você vê que tem aí que você vê que tem sofrimento e mortificação numa coisa, é mais sinal de que Deus está amando você e não o contrário, né? Que às vezes a pessoa pensa que Deus está desaprovando, né? Que Deus está te rejeitando porque você está encontrando adversidades, né? Ou que as coisas não estão saindo exatamente perfeitas igual você imaginou. Mas aí é que Deus está abençoando, né? Te dando oportunidades, né? Enchendo os vazios da sua alma. Se você é vazia, você vai agradecer, você vai louvar, você vai adorar, você vai bendizer, você vai ver naquilo um bem. Se você é cheia de outras coisas estranhas, né? Como essas inclinações e paixões, você vai criticar aquilo que aconteceu. Você não vai gostar das coisas do jeito que aconteceu, né? Que é o problema, né? Muito grande, né? E você vai ficar, né? Então, é muito importante nessas informações, né? Pra gente ver que na nossa vida essas dificuldades não são problemas, né? Ao contrário, né? Então é muito importante isso, né? O que foi, Sarinha? Então, no fogo purgatório é muito tomar consciência disso, né? Do quanto que Deus da pessoa vai ver lá na vida dela que estava investindo, amando, dando para ela luzes naquelas circunstâncias, mas ela doente, como a gente falou na live, cega, não viu, né? O amor de Deus naquela circunstância e julgou que ser o demônio, julgou ser alguém, né? E chato e atrapalhando a vida dela. Ela odiou, fechou-se para aquela situação, tentou modificar, tentou pôr o dela, tentou ela decidir as coisas em cima, atropelar aquela situação, porque ela não aceitou. E ela vai perceber, né, o quanto que ela foi contrária ali à vontade de Deus e que Deus tinha um objetivo grande ali, né? De purificação, de desapego na vida dela, que é o amor, que é justamente isso, né? Ele é o agricultor celestial da nossa alma. E ele que vai nos esvaziando, né? Que às vezes a gente acha que é em se encher, né? É se esvaziar, né? Então ele permite essa circunstância para nos esvaziar, justamente, porque para a criatura entrar em Deus, ela tem que ser um vazio de si próprio, né? Então, o sinal de que tudo em nós se consumiu em fogo é se nossas paixões estão em seu lugar, em seu devido
lugar, né? Peraí, Sara. E não sentimos mais inclinações a tudo que não se refere a Deus. Que esse lugar, porque você pode pensar assim, quer dizer que eu nunca mais vou ver a vontade humana? Quer dizer que nunca mais pode doer alguma coisa, ou sentir que a vontade humana numa situação falou? Não, você pode perceber uma diversidade em você, mas você não fica ali como se fosse assim. Você não fica discutindo com aquilo, né? Ela tá no seu devido lugar. Fica quieta aí, fica quieta aí. Eu já sei a verdade, né? Pelo conhecimento, eu já sei, né? Eu só quero que ser a vontade de Deus. Não aconteceu do jeito que eu imaginava, não vou reclamar, né? Tá bom, tudo bem, tem um propósito. Aí você fica em seu devido lugar, né? O incômodo é reparatório, né? O que ela vai ser como falou na visão lá, né? Das paixões transformadas em tantas donzelas adorando a Deus, ela vai servir para se render a Deus e dar espaço para ele, porque você vai sentir, às vezes, aquele mal-estar, aquele pode sentir coisas, mas isso Jesus não parece dizer e fala que não olha para o sentimento, é o que você decide, né? Então, mas você se decide por Deus. Então, ela vai servir para você honrar mais ainda ele. E você nem fica chateada de ter isso, não. Você simplesmente não vai dar audiência para si próprio. Não vai. Porque isso aqui é o que refere a Deus, né? Nem o que refere a sua pessoa, não. Fica se avaliando, não. Ah, mas eu não sou divina porque eu ainda sinto coisas. Filho, você tá na terra. Aceita, né? O que a gente falou na live, né? Aceita, ainda que nós temos doente, né? Aceita que isso tudo é reparatório. Aí você amar quando você tem dentro de você mesmo, você às vezes é seu inimigo, seu adversário, você sente a adversidade dentro de você mesmo. E você decide amar e escolher a vontade de Deus. Isso é o martírio dos martírios. E isso é o ato realmente de amor que Deus deseja, né? Então, e parece que com isto passaremos livremente, sem nenhum obstáculo, a habitar em nosso Deus. E chegaremos até daqui a gozar o paraíso antecipado. Então já experimenta o céu na terra.